Oi, eu sou a Gabriela. Eu sou o Newton. O nosso filme é O Caso dos Irmãos Naves. Primeiramente, a gente vai fazer só uma ficha técnica, depois um contexto histórico, depois vai falar um pouco sobre o filme e a relação do filme com o texto que a gente leu anteriormente. Bom, a ficha técnica. O nome do filme é O Caso dos Irmãos Naves. Ele foi lançado em 1967 e tem a duração de 92 minutos. O filme se passa no período de 1937 a 1963. Agora a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico. Em 1930, teve o fim da República Velha. Então começou a popularizar o ensino, e os pobres teve mais acesso. Só que o curso superior, ele continua sendo elitista, só para os ricos. Por causa do fim da República Velha, teve mudanças na economia e na política. A educação, ela era vista como uma maneira de mudar e melhorar a vida das pessoas. E a economia mudou de agrária e artesanal para urbana e industrial. Então, em 37, o Getúlio dá o golpe e caça os opositores do governo e estabelece um regime militar. Bom, vou falar um pouco agora sobre a história do filme. Esse filme ele se trata de uma história real que aconteceu, né, numa cidade do interior de Minas Gerais, na cidade de Araguari. Então, a história começa com o Benedito, que é um dos personagens. Ele vendia arroz, ele tinha uma plantação de arroz e ele tinha um sócio que era o dono do caminhão que ele usava para transportar para a cidade para vender o seu arroz. Né? Esse seu sócio, ele era o Joaquim Naves, que é um dos irmãos Naves. Então, depois que ele vai vender a safra de arroz, a última safra dele, e aí ele vai sair de Araguari e sem dar notícias para ninguém. E então os irmãos Naves, que é o Joaquim, que era o seu sócio, e o Sebastião vão ficar preocupados, porque ele sabia que ele vendeu, né? O Benedito tinha vendido a safra e que ele estava com dinheiro. Então ficou com medo dele ter sido, sei lá, assaltado, sequestrado, alguma coisa do tipo. Pela cidade vai sair rumores de que os irmãos Naves foi visto com o Benedito no dia do desaparecimento dele. Então vai ter a investigação lá da delegacia de polícia. Vai ser, quem vai comandar vai ser um tenente que ele é bem assim, ditador. E por conta dessas suspeitas, ele de que vai começar a suspeitar os irmãos Naves de ter sumido com o Benedito. Então ele vai prender os dois e a mãe deles para fazer com que ela confesse alguma coisa. Nesse tempo que eles vão ficar na cadeia, ele vai torturar todos, os três. A mãe e os irmãos. A mãe eles acabam soltando porque viu que ela não vai contar nada. Fazem coisas terríveis com ela e ela não conta nada. Mas mandam ela ficar quieta e mandam ela embora porque ela já é uma senhora. Então a mãe ela vai procurar um advogado. A mãe ela não sabia, né? O tenente falou para ele pra ela ficar quieta sobre o que aconteceu, mas ela vai procurar um advogado, que é um advogado amigo conhecido lá da cidade, e ela vai pedir, por favor, que ajude ela. Então, quando ela conta para o advogado sobre as torturas, o advogado, ele que conhece as leis, vai falar para ela sobre que aquilo que está acontecendo dentro da cadeia é um crime. E mesmo até que se eles... Porque ela diz, a mãe diz que os filhos é inocente, né? Mas mesmo que eles não fossem inocentes, ainda seria um crime, porque a tortura seria proibido dentro dos presídios, né? Então a mãe já procurou advogado e enquanto isso o Joaquim e o Sebastião continuam apanhando na cadeia. Apanham muito, até que o Joaquim não aguenta mais, ele vai começar a aceitar as acusações e contar histórias de como supostamente eles teriam matado o Benedito. Então, a mãe, ela acaba achando uma pessoa que viu o Benedito em Uberlândia, só que e vai levar ele para depor, mas eles vão acabar prendendo esse cara também, que ele chama Zé, e vão torturar ele até fazer com que ele mude de ideia.
que ele fale que foi a mãe que pediu para falar isso para livrar os filhos dela. E, enfim. Então o Joaquim vai começar a contar histórias. Ele vai contar que eles foram, enforcaram o Benedito perto de uma ponte, tacaram no rio e enterraram o dinheiro. Só que até levaram ele até o local onde supostamente ele tinha enterrado o dinheiro e nada disso aconteceu, né? E todas essas acusações quem estava fazendo era o tenente. Então depois o tenente vai fazer com que ele fale que tenha ficado fácil ele criar uma outra história. Então o Joaquim vai citar o cunhado do irmão dele, o cunhado de Sebastião, que é um senhor. Aí eles vão atrás desse senhor, que supostamente estaria com dinheiro, vão bater nesse senhor também, mas ele também não vai ter nada a revelar. Depois vão falar que ele deu o dinheiro para o advogado, que é o cara que está protegendo eles, e que a mulher dele viu ele dando o dinheiro para o advogado. Só que aí o tenente vai torturar a mulher dele também, e a mulher dele vai ser obrigada a dizer que o Joaquim, que é o marido dela, não dormiu em casa na noite que o Benedito sumiu, sendo que ele tinha dormido. Então, o que vai acontecer é que o tenente ele acaba juntando muitas testemunhas e confissões até do próprio Joaquim do Sebastião, que ele conseguiu por medo, né, por torturar, as pessoas não aguentavam a tortura, ele ameaçava de matar filho, ameaçava de tudo as pessoas com quem eles iam depor, né, e as pessoas acabavam fazendo com que, dando punição para que ele incriminasse tanto o Sebastião quanto o Joaquim, por conta da tortura. Então, todas essas provas foram geradas na base da tortura. Então, o advogado que a mãe contatou, né, a mãe dele chama Dona Ana, é a Ana, né, na verdade. Então, a Dona Ana ela vai buscar o advogado, como eu já disse. Esse advogado vai pedir um habeas corpus e para um juiz lá de Uberlândia, porque não tinha um juiz na cidade naquele momento, lá em Araguari, e o juiz de Uberlândia ele vai aceitar. Então, Araguari, quando foi janeiro de 1938, eles vão ter um juiz provisório, que é um contador, na verdade. E ele vai lá mostrar para o juiz o habeas corpus que foi aceito pelo juiz de Uberlândia, só que o juiz não vai dar muita bola, ele não vai querer emitir o alvará de soltura, simplesmente porque a cidade toda, como elas estão vivendo com medo do tenente, eles acreditam que realmente quem sumiu com o Benedito, né, foram os irmãos Naves. Então ele não queria que a cidade se voltasse contra ele, se ele soltasse os dois, e também ele tinha medo do tenente. E porque ele era amigo do pai do Benedito, que realmente achou que seu filho tinha sido morto pelos Naves. Então o pai dele estava bem bravo e aí foi conversar com esse juiz. Então esse juiz não aceitou. Só que em março, no mesmo ano, para a cidade vai um novo juiz. E assim que esse juiz chega, logo quando ele está se apresentando, o advogado volta lá e pede o alvará, ele mostra o habeas corpus, e aí o juiz acha que o justo é realmente fazer o alvará de soltura. Ele faz o alvará, só que ao entregar para o tenente, para soltar os dois, o tenente diz que ainda tem investigações que ficaram pendentes, né, que foram mandadas pelo antigo juiz. Então eles precisam terminar essas investigações. E nisso eles continuam presos e o caso continua se desenrolando. Os argumentos do advogado se baseiam principalmente no fato de que não acharam o dinheiro, né, que estava com o Benedito, não acharam também o corpo, então não tinham provas contra eles, além de que ele também falava que muita gente estava sendo torturada e que as confissões eram todas falsas. Mas, né, até ninguém acreditava nele. Então aconteceu um julgamento deles na cidade de Araguari, que foi em julho de 1938, e esse julgamento, todas as vítimas, né, na verdade, todos os réus, todas as testemunhas, inclusive também os réus, né, que são os irmãos Naves, eles vão confessar, eles vão contar tudo, sem medo que eles foram torturados para falar
aquelas coisas e que era tudo mentira. E então os dois vão ser absolvidos. Só que durante eles são absolvidos e na hora eles estavam passando pela apelação do resultado, né? Depois que eles já tinham sido absolvidos, o resultado foi anulado. Então teve que ter um outro julgamento. Então esse julgamento foi quase um ano depois. E nesse julgamento eles não conseguiram ser absolvidos. Eles pegaram 25 anos de prisão. O advogado ele vai recorrer e os dois irmãos eles vão sair da cadeia após 8 anos ficar presos, em 1946. Em 1949, o Joaquim morre. Então o Joaquim vai morrer, né? E então, depois disso, o Sebastião, que nunca se cansou, sempre ficou encucado com o caso, ele vai encontrar o Benedito na fazenda do pai do Benedito em 1952. Só que o Benedito ele não vão conseguir prender o Benedito, porque a justiça diz que ele o caso já foi resolvido e que ele não acrescentava nem mais nada no caso, né? E então, depois disso, o advogado que ajudou a soltar, né, a fazer ele sair mais antes, tanto o Joaquim quanto o Sebastião, ele ganha na justiça uma indenização em dinheiro, em 1960, para o Sebastião. Só que logo mais o Sebastião vai morrer em 1963, então, de qualquer forma, o dinheiro não recompensava o tempo todo que ele perdeu da sua vida, né, na cadeia. Bom, então, a relação, na verdade, com a história da educação, que é o que vai falar agora, ela é um pouco mais implícita, né? Ela não é muito aparente. A relação que a gente conseguiu fazer com o texto que a gente leu, né, para o último trabalho do Rosa e Rosa, né? Foi a questão justamente do contexto histórico, primeiramente, quando ele fala no texto que durante os anos 30, né, quando acaba a República Velha, ela vai mudar de uma economia que era baseada uma economia agrária, uma economia que era artesanal, vai passar para uma economia mais urbana, industrializada. Isso faz com que tenha crise nas pessoas que trabalhavam ainda no antigo método de economia, né? Por exemplo, o Benedito ele trabalhava plantando arroz, né, do campo. Então, os negócios deles não estavam indo muito bem, então ele vai vender toda a colheita que ele fez, né? E depois vai fugir com o dinheiro, né? E nessa época também começa a popularização do ensino, né? Das escolas. O problema é que essa popularização, né, para que os pobres tenham acesso, esse acesso demora um pouco, principalmente em Araguari, que é uma cidade do interior, então vai demorar um pouco para chegar, né, nesse lugar. Então a gente vai ter um povo que ele ainda não tem escolaridade, mesmo que já foi popularizada a educação, ainda que a geração que estava lá, ela não tinha sido uma geração que tinha frequentado a escola, né? Porque foi um negócio bem recente, como o acontecimento foi em 1937, a popularização da escola começa em 1930, é bem perto, né, para aquela época. E então, a gente vai ter também a questão de que nessa época era uma época onde Getúlio Vargas deu o golpe de Estado, criou um Estado novo, um governo ditatorial e que perseguia as pessoas que eram opositoras, né? Então, nesse caso, a interpretação que a gente faz é que a população, na verdade, se vira muito contra os irmãos Naves. Inclusive a mãe e até eles mesmos não tinham esse conhecimento de que aquilo que estava acontecendo com eles, aquela tortura que eles estavam sofrendo, era alguma coisa errada. Então eles eram pessoas mais simples, né? Então você tinha não pessoas simples, mas pessoas que não tinham frequentado a escola, que não tinha, digamos assim, um estudo, não se conhecia muito bem as leis, essas coisas, misturado com o medo da época, justamente com o medo do tenente que estava lá pressionando todo mundo,
todo mundo já tinha medo dele. Então esse medo, misturado com essa falta assim, de informações, fez com que eles acreditassem cegamente nas coisas que estavam acontecendo, que não dava muita chance para eles não dava muitas chances para eles de correr atrás daquilo, dos seus direitos e de pensar de uma forma diferente. E inclusive a única pessoa que vai ficar do lado dos irmãos é o advogado, né? Que aí o advogado, sim, ele já vai conhecer as leis e ele vai tentar alertar a mãe dele e tudo mais. Então, essa é a ligação que a gente consegue fazer com a relação com a história da educação.